Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu gostaria de explanar um pouco a questão de mudança, mudanças que são essenciais na nossa vida e muitas vezes não estamos abertos para essas tais mudanças e aí a nossa vida ela fica meio que paralisada. E tendemos a reclamar dos resultados que obtemos durante a vida, mas a gente não presta atenção na questão de que estamos tendo os mesmos resultados porque não nos abrirmos às mudanças, ficamos resistentes às mudanças. E aí eu gostaria de começar esse vídeo citando para vocês uma frase de Heráclito, que é um filósofo pré-socrático, e é uma frase que eu acho fantástica, certo? Então, para que a gente possa começar essa reflexão, eu gostaria de começar por essa frase, onde ele diz o seguinte: não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, pois na segunda vez, tanto o rio como nós estaremos mudados. Então, o rio pode estar com a água mais limpa, tratando-se, comparando-se à primeira vez que entramos nele, o primeiro momento em que entramos nele, ou a água pode estar mais suja, ou a cor da água pode estar diferente, devido à variação das características físicas da molécula em virtude da temperatura, e por aí vai. Então, gente, eu venho trazer esse tema para dialogar com vocês, por quê? Para que vocês não cometam o mesmo erro que eu, tá? Então eu vou começar a tratar desse tema dentro do âmbito de relacionamento, tá? Muitas vezes tendemos a entrar em um relacionamento com resquícios de relacionamentos passados, com paranoias de relacionamentos passados. Eu confio no meu namorado atual, ou seja, eu não confio no meu namorado atual porque os namorados anteriores me sacanearam. E aí, de repente, você perde alguém especial porque você está transferindo para a tua relação, para a tua atual vivência, coisas, experiências e vivências passadas. E aí eu trago para vocês, novamente à tona, a frase de Heráclito, a qual eu recitei: nem você, nem o rio são mais os mesmos. Ou seja, ninguém é igual a ninguém. Não é porque fulano ou cicrana te traiu no relacionamento anterior que todo mundo com quem você se relacionar vai te trair. Por mais que você tenha vindo aí de uma série de relacionamentos que foi constituído de traição, mas você também precisa prestar atenção no que é que você está fazendo dentro dessa relação. Porque se de repente há uma série de relacionamentos constituídos de traição, de repente o erro pode também estar em você. E aí, minha gente, é importante a gente lembrar que as experiências negativas, as quais vivenciamos, não devemos trazer para a nossa vida como exemplo de experiências que irão se repetir, como a vivência traumática que vai se repetir, tá? Experiências negativas, elas devem servir para não nos fazer os mesmos, ou seja, para sermos diferentes. Mas esse diferente do que éramos não é ser uma pessoa cheia de paranoias devido a tal experiência, mas pessoas mais maduras mesmo, pessoas melhores, pessoas sensatas, pessoas serenas, pessoas racionais. Então, se você teve uma experiência ruim no relacionamento anterior porque fulano te traiu, você tem que usar isso para ser mais cautelosa, mais cauteloso no relacionamento atual. Então, pensa, por que fulano te traiu? Você deu motivos para a pessoa fazer isso, porque às vezes a gente fica tão em cima da pessoa, acusando tanto, julgando tanto, que a pessoa de repente se enche e acaba fazendo o mesmo. Então a gente tem que prestar atenção se o erro não está na gente, tá?
Se o erro foi seu, se você deu motivos para a pessoa fazer isso, então você tem que prestar atenção para fazer diferente na relação atual ou na relação futura, caso você esteja só. Muitas vezes, minha gente, tendemos a querer que o outro seja o errado. O inferno são os outros, né? Mas a gente não pode esquecer de focar no nosso erro, tá? Vamos esquecer o erro do outro, tá? O outro me traiu, foi um erro dele, certo? Mas vamos focar também onde foi que a gente errou para a gente dar vazão para a traição do outro, tá? Vamos nos focar, racionalizar nossas atitudes para que a gente possa fazer diferente, para que a gente possa ser pessoas mais agradáveis com os outros. Se foi porque a pessoa realmente não presta, se foi porque ela não presta de fato, então tudo bem. Presta atenção em quem você vai se relacionar da próxima vez. Mas, como eu falei, é importante termos consciência sempre dos nossos erros para que a gente possa melhorar sempre. É importante a gente fazer a nossa parte dentro da relação. Porque se acabar, a gente não sai com aquela sensação de tipo, poxa, eu podia ter sido melhor, eu podia ter feito diferente. Talvez se eu tivesse feito desse jeito, isso não teria acontecido. Minha gente, é preciso estarmos abertos às mudanças. É preciso nos moldarmos sempre. E sempre no sentido progressivo e não no sentido regressivo. No sentido evolutivo. E aí, voltando à frase de Heráclito, muitas vezes entramos numa relação, né, entrando já em um outro contexto, querendo reviver o que vivemos com alguém que gostamos muito, mas que não está mais na nossa vida. E aí o que é que vai acontecer? Você vai tentar moldar a pessoa conforme a pessoa anterior. E aí você fica buscando na pessoa atual resquícios da pessoa anterior. E isso é muito ruim. E aí é importante lembrar, minha gente, que o rio já não é mais o mesmo. Isso serve também para quando você termina o relacionamento com uma determinada pessoa, mas aí depois de um tempo, de repente vocês se reencontram e vocês voltam, né? E aí você fica querendo encontrar a mesma pessoa, a qual você já tinha se relacionado anteriormente, a qual você se relacionou no primeiro momento. E aí é importante você ter a consciência de que as pessoas mudam. As pessoas passam por vivências e experiências que as modificam. Minha gente, o rio já não é mais o mesmo. Mudanças na vida do ser humano é inevitável e isso é bom, desde que sejam mudanças para melhorias, claro. Mudanças direcionadas a um maior amadurecimento, direcionadas de forma progressiva em termos de ser uma pessoa melhor. Eu vejo tanta gente por aí tendo atitudes erradas, mas vivem mergulhados em um orgulho e aí por uma questão de honra não admitem estar errados, porque o que é que acontece? Atrelam muito a questão de admitir um erro com a questão de perder. Se eu admitir que eu estou errado, eu vou estar sendo derrotado. Eu acho que quanto mais você se conhece, quanto mais você tenha consciência de determinadas atitudes que você está tendo e que são atitudes erradas, e você se abre para mudanças, você se abre para mudar a tua realidade atual, eu acho que você só tem a ganhar com isso. Isso não te faz ser pior do que ninguém. Muito pelo contrário, te traz até um diferencial, já que muitas pessoas são resistentes por orgulho a reconhecer um erro. E, gente, venhamos e convenhamos, orgulho nada mais é do que um atraso de vida, porque a gente paralisa a nossa vida. A gente não progride, fica ali estacionado naquele orgulho besta e acabou-se. E aí perdemos muito por conta do orgulho. Gente, é importante estarmos atentos, de fato atentos, ao fato de que a vida ela é cheia de contradições, certo? Nossa existência é um território
por meio do qual as contradições acontecem. E o nosso desafio como pessoa é diminuir essas contradições. E para isso faz-se necessário reconhecer essas contradições. Todo mundo tem contradições, todo mundo vive num contexto de contradições. E o grande problema é não reconhecê-las. Você precisa reconhecer, parar para pensar, para refletir, para racionalizar quando você está inadequado. Em muitos momentos da nossa vida, agimos e após agir, após cometer aquela ação, não nos reconhecemos, porque a gente percebe que não tem nada a ver, que não temos nada a ver com aquilo que fizemos, que aquilo não está dentro do nosso princípio, mas, sei lá, por um impulso a gente acaba cometendo, por uma falta de reflexão, de racionalização, a gente acaba cometendo aquela ação. Daí você descobre uma inadequação entre aquilo que você é com aquilo que você fez. E aí, para que a gente possa minimizar o poder dessas contradições na nossa vida, precisamos ficar atentos às nossas atitudes, precisamos estar dispostos a pensar e repensar nossos atos antes de cometê-los, porque acredite, cometer um erro sem pensar muitas vezes é irreversível. Por mais que você não, que aquela ação, que aquele ato tenha sido inadequado com o que você é, mas reverter a situação muitas vezes é impossível, porque uma vez que o ato foi cometido, não vai ter como você voltar atrás e consertar. Às vezes até tem conserto, mas outras vezes não. Eu acho que ser feliz, gente, é a gente viver confortável na gente mesmo. É muito ruim quando cometemos uma ação que não corresponde com aquilo que a gente é. E o processo de crescimento, o processo de maturidade, consiste em iluminarmos a nossa vida com as mudanças, e as mudanças ocorrem na medida que eliminamos essas incoerências que nos acometem. E muitas vezes nos acometem porque não temos cautela em pensar, repensar, antes de tomar qualquer atitude. Então, gente, que possamos aí nos abrir cada vez mais a mudanças, que possamos nos abrir aí para serenidade, para sermos pessoas serenas diante de certas circunstâncias, para que a gente não venha ficar desconfortáveis em nós mesmos, cometer atos que de repente possam ser irreversíveis na nossa vida. Então, abram-se, deixem o orgulho de lado, reflitam seus erros, reflitam suas atitudes e vamos aí nos abrir a mudanças, nos abrir a uma restauração, a uma reforma em nós mesmos, porque assim seremos pessoas mais felizes. Na descrição do vídeo, vou deixar para vocês o link do meu Facebook, caso vocês queiram adicionar para seguir de perto o meu projeto, certo? Vou deixar minha fanpage também, quem quiser curtir. Na fanpage também eu sempre estou publicando coisas referentes aos meus projetos. Vou deixar para vocês o meu blog, Pensamento de uma Estudante de Psicologia, onde lá eu sempre estou publicando alguns dos meus pensamentos com relação a vários contextos da vida. E queria apresentar para vocês, falar um pouquinho para vocês sobre o mini e-book que eu tenho, certo? Que eu escrevi de minha autoria. É um mini e-book de 13 páginas, onde nele eu venho estabelecer um diálogo com o pensamento suicida, certo? É uma reflexão, uma racionalização do pensamento suicida, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir, eu vou deixar o número da minha conta bancária. Ele custa apenas R$10. Você faz o depósito na conta bancária, tira uma foto do comprovante de depósito, envia para o meu e-mail, que também vai estar na descrição do vídeo, certo? E aí eu vou responder o seu e-mail, eu vou responder com o e-book,
certo? Com o download do e-book. Então, quem quiser também entrar em contato comigo através do meu e-mail para fazer perguntas, para tirar dúvidas, fiquem à vontade, certo? Eu vou responder o e-mail dentro da playlist Carla Responde, porque o que pode ser a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. Então eu respondo dentro da playlist Carla Responde. E quem quiser entrar em contato também para contratar a aula dentro de algum contexto que eu aborde aqui dentro do canal Mente Aberta, ou para contratar alguma palestra, fica à vontade para me enviar e-mail, certo? O e-mail vai estar aqui embaixo. Podem me escrever à vontade, lembrando que eu não respondo inbox, mensagem via Facebook. Porque é muita gente, eu tenho 2 perfis, muita gente fala ao mesmo tempo, fica muitas mensagens para ser respondida e eu acabo não dando conta de nenhum. E aí eu decidi não responder mais inbox, eu realmente só respondo e-mail, tá bom? Então, gente, obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima gravação.